nosso irmão Flávio nasceu antes de ontem, não foi? Foi antes de ontem? Antes de ontem, então. É o mais novinho da família. Que Deus esteja abençoando o Djalma, abençoando a minha tia, por mais essa alegria, essa satisfação. Família crescendo, avançando. Que Deus dê saúde a vocês para poderem curtir, né, esse neto, levá-lo para passear. Isso aí, é coisa de vô e de vó. É passear e curtir, é isso aí. Irmãos, agora é hora de nós abrirmos a palavra do nosso Deus, porque hoje é dia de festa, mas essa festa é completa quando nós experimentamos aquilo que o Senhor tem para nós através da sua palavra. Eu vou convidá-los, vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Lucas, é o capítulo de número 2, nós leremos do verso 36, iremos até o verso 40, tá bom? Tá legal? Eu lerei, os irmãos acompanharão da maneira que se encontra. Diz assim a palavra do nosso Deus. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, nós recorremos a Ti agora nesse instante, a Tua palavra aberta. Nós te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo que habita em nós possa nos dar entendimento a respeito da mesma. Que Tu nos esclareça, Senhor, que Tu nos ilumine. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Por ocasião da circuncisão de Jesus, os pais, José e Maria, obedecendo aquilo que estava fundamentado na lei, levaram Jesus Cristo ao templo para que ele se submetesse à circuncisão. Chegando lá, um homem chamado Simeão, percebendo que aquele de fato era o Messias, o prometido, ele adorou ao Senhor. E aí, Ana, essa profetisa que estava ali também naquele momento, também iluminada por Deus, pôde perceber que aquele não era um dia comum, aquele não era mais um dia do seu cotidiano. Ela que já tinha vivido muita coisa, ela que já tinha experimentado tanto, naquele dia, os seus olhos experimentados, o seu coração experiente, percebeu que ela estava diante de algo extraordinário. Mesmo que na figura de um bebê, mesmo que na presença de um casal, ela percebeu, justamente porque teve sensibilidade para enxergar, para ver que ali se dava a manifestação do agir de Deus. Aquilo que o Senhor havia prometido através de todos os profetas diante dos seus olhos. Bom, é preciso observar, irmãos, que o texto que nós acabamos de ler fala sobre a vida de uma mulher que não teve vida fácil. Né? Ela perdeu o marido, 7 anos de casada, e aí experimentou a vida de viúva, que na ocasião não era fácil. Ser viúva nessa época era ser rodapé, não é, de pirâmide social. Alguém que não tinha como se manter, tinha dificuldades para avançar. E a situação de uma viúva naquela época era muito difícil. Foi assim que essa mulher viveu, foi com isso que ela conviveu. Mas aí a gente precisa entender que, com idade avançada, ela nos ensina que ela, hora nenhuma, desperdiçou tempo. Ela não desperdiçou tempo. Ela não tinha tempo a perder. O texto
deixa muito claro isso. Eu gostaria de refletir sobre isso, sobre o tempo. Não há nada que seja mais valioso que o tempo. Gastar tempo, perder tempo com atividades ou situações que não agregam valor, não contribuem para o crescimento pessoal ou não trazem felicidade, é, na verdade, um péssimo investimento. É investimento em algo que nunca poderá ser recuperado ou substituído, o tempo. O tempo é um recurso limitado e valioso. E usá-lo de forma indevida, ineficiente ou em coisas que sejam irrelevantes pode ter consequências irreversíveis. Portanto, o tempo é um recurso único e irrecuperável. Ao contrário do dinheiro e os bens materiais, o tempo perdido não pode ser recuperado. Uma vez gasto, ele se foi para sempre. O tempo. Um segundo, sequer. Um instante. Passou, perdeu. O escritor de língua alemã, nascido na atual República Tcheca, ele, interessante, escreveu em alemão, por conta da família, né? Ele deixou uma frase que eu gostaria de trazer para ilustrar essa questão do tempo. Ele diz assim: o tempo é teu capital. Tens de o saber utilizar. Perder tempo é estragar a vida. Franz Kafka é o autor do célebre livro Metamorfose. E aí, quando eu olho para Ana, quando a gente olha para o exemplo de Ana, a gente aprende com ela como não se perder tempo. Não deixar que coisas que nos acontecem, que nos atravessam, como diz o nosso irmão presbítero Nilson, né? Que nos atravessam, não tire da gente a condição de vivermos um tempo que seja de qualidade. Porque quantas vezes nós perdemos tempo justamente por conta daquilo que nos acontece, porque aconteceu, porque me disseram, porque falaram, e a gente perde tempo. Não há tempo a perder para quem tem uma vida ancorada em Deus. A temática do nosso sermão é: não há tempo a perder. Não há tempo a perder para quem tem uma vida ancorada, alicerçada, sabe? Ela não vacila por conta das questões circunstanciais da vida. Ela permanece firmada na presença de Deus. Ana era viúva há décadas. Ainda assim, sua vida não estava marcada pela amargura. Porque muitas vezes nós deixamos que a amargura roube de nós tudo aquilo que faz do tempo algo que seja precioso, não é? Porque com amargura a gente não percebe o tempo passar. A gente não vê os filhos crescerem. A gente nem sequer percebe que a gente tem amigos à nossa volta, não é? Amargura. Amargura cega a gente. Ficar contando a nossa história triste para todo mundo é servir na mesa o mesmo prato todo dia. É justificar que as minhas lágrimas amargas, envenenadas, elas fazem todo sentido e é chorar hoje com planos para chorar amanhã. Ana não. Essa mulher, ela era uma mulher que se voltou inteiramente para o Senhor. Diz o texto que ela não se apartava do templo, e o templo, nesse dado momento, ele era o símbolo da presença de Deus, sabe? Aquela vida que era para ser uma vida árida, um deserto no coração, passou a ser uma vida repleta de Deus. Uma vida repleta de Deus é uma vida de alegria, independente das circunstâncias.
Uma mulher que estava no templo era uma mulher que estava voltada para Deus, seja no louvor, seja na adoração, nos cânticos entoados, na oração. É o símbolo de uma vida centrada na adoração. Ela não tinha uma posição social que pudesse ser influente, mas ela tinha uma vida espiritual ativa. Sabe, entre os homens, na sociedade, ela podia nem ser observada, mas ela era observada no céu. Observada aos olhos de Deus. Uma vida com propósito não depende de circunstâncias favoráveis, irmãos, mas da presença de Deus. Se você me disser acerca da tua história, dos problemas que você tem, da tua história pessoal, eu vou dizer uma coisa para você: eu não conheço. Sei que pode ser uma história difícil, complexa, mas eu sei uma coisa: se você hoje abrir os olhos para aquilo que o Senhor te propõe, aí você vai viver um tempo de qualidade, um tempo bom. Não um tempo de lamento, sabe? Um tempo de reclamação, de lamúria. Não, não. Um tempo de louvor, um tempo de festa, um tempo de celebração, um tempo de alegria. A verdadeira espiritualidade sabe que não há tempo a perder e reconhece a soberania de Deus sobre todas as fases da vida, todas as fases da vida. A gente reconhece a soberania de Deus em todas as fases da vida. A vida vai mudando, sabe? O tempo vai passando, as coisas elas vão se apresentando de maneira diferente, dependendo da faixa etária, não é assim? É assim. Agora que eu completei meus 35 anos, eu já estou começando a sentir alguma coisa. O tempo passa. Mas acontece que a gente sabe viver cada etapa, e não reclamando, sabe? E não murmurando, porque eu podia, hoje eu não posso. Eu posso de um outro jeito, eu posso de uma outra maneira. Eu posso diferente. Como Ana, nós devemos cultivar uma fé perseverante, que glorifica a Deus em todas as estações da existência, todas. Nós estamos vivendo um tempo em que até pessoas que convivem nas igrejas, quando você cumprimenta e você pergunta, como é que você vai? Ah, tudo bem, nada presta. Mas isso não é Ana. Isso não é alguém que está aproveitando o tempo. Isso não é alguém que está entendendo que o seu tempo é um tempo de qualidade. Não há tempo a perder para quem tem uma vida orientada pela esperança, gente. Ana não apenas orava e jejuava, ela aguardava algo. Ela aguardava pela redenção de Jerusalém. Sua vida estava voltada para a vinda do Messias. Quando ela vê o menino Jesus, ela imediatamente reconhece a concretização da esperança profetizada. Quer dizer, não são os infortúnios da caminhada que vão eclipsar os meus olhos para que eu não consiga enxergar, perdendo a esperança no caminho. Essa mulher é uma mulher de esperança. Ela continuou avançando, o tempo foi passando, não foi? Foi, o tempo passa para todo mundo. Mas o que o tempo não leva é a esperança daquele que confia no Senhor. A vida cristã, ela é experimentada em esperança. A gente vive o presente à luz das promessas eternas. Ou seja, nós estamos aqui hoje celebrando, hoje a gente celebra o aniversário da nossa irmã Maria José, e nós estamos alegres, e nós estamos felizes, e já não vivemos sobre a sombra da morte, no sentido de que esse monstro terrível irá roubar tudo, tirar tudo de nós, e não vai nos sobrar nada. Não, esse monstro foi vencido na cruz do Calvário. Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então,
Nada poderá roubar a nossa esperança. Porque, na realidade, nós vivemos 80, 85, 84 no caso de Ana, 80 no caso da minha mãe, podemos viver 100. A nossa irmã, né? Você está aí para provar que a gente pode chegar lá, mais de 100. 103, né? 103. Mas não importa. Depois que o tempo acabar aqui, não morre a esperança. Por quê? Porque a nossa vida ecoa para a eternidade. Agora, que vida, gente? Uma vida que vive sabendo que não pode perder tempo. Tem perdido tempo. Tempo de dar um sorriso. Tempo de abraçar os filhos. Tempo de beijar as pessoas que estão à sua volta. Tem perdido tempo. Dizer para as pessoas que elas são importantes para nós. Dizer que, apesar de tudo, é tão bom abrir os olhos pela manhã e contemplar a possibilidade de mais um dia. Não perca tempo. Não temos tempo a perder. Na época, tem as questões pessoais, mas também tem as questões sociais. Na época de Ana, por exemplo, na época do nascimento de Jesus, cerca de 63 anos já havia se passado, desde que Israel e a região da Judéia passou a ser controlada pelo Império Romano. Em 63 anos, Pompeu conquistou Jerusalém, marcando o início do domínio romano sobre a região. Quer dizer, essa mulher foi uma mulher que viveu uma vida anterior a isso, sabe? Isso aconteceu e atravessou a sua trajetória de vida, entende isso? Mudou tudo, a gente virou escravo em casa, mudou tudo, impostos terríveis para pagar, mudou tudo. A crueldade da mão de ferro de quem nos governa como verdadeiros opressores, tudo isso aquela mulher experimentava. Então, além dos problemas pessoais, tem os problemas sociais. Eu gostaria de dizer para vocês que hoje nós olhamos para os nossos problemas sociais, as mazelas que atravessam o nosso país, e a gente diz assim, não há tempo para a gente poder ser feliz, não há tempo para a gente poder experimentar qualidade de vida. Por quê? Porque o contexto é muito ruim. Eu gostaria de dizer para os irmãos que o contexto de Ana era um contexto social difícil, complicado. Mas nada impediu que ela pudesse enxergar e pudesse ver naquele neném a promessa de Deus. Tem gente que entra pela igreja, ouve o sermão, participa do culto, mas não vê. Tem gente que se faz presente, mas não enxerga. Acredito que nesse dia tinha muita gente lá, para além de Simeão e de Ana. Mas diz o texto que Simeão e Ana foram aqueles que viram. Sabe por quê? Porque nem os problemas particulares e pessoais, e muito menos o contexto social, foram capazes de tirar daquelas pessoas a condição, sabe, de gozar aquele momento tão bonito, o Verbo encarnado, Emanuel, Deus conosco, presente. E teve gente, Jonas, que não viu. E hoje tem gente que ainda continua sem ver. E hoje tem pessoas que estão tão próximas, mas tão distantes, amargadas pelas circunstâncias à sua volta. E ninguém está dizendo que é fácil, ninguém está dizendo que elas não existem. Elas estão aí, mas nós estamos dizendo para os problemas, nós estamos dizendo para as circunstâncias, nós estamos dizendo para a realidade social, nós não temos tempo a perder. Não há tempo a perder para quem tem vida que aponta para o futuro, sabe? 84 anos de vida que aponta para o futuro. Quando a gente lê aqui
a partir do verso 39, verso 40, quando ela percebe que aquele menino é a promessa de Deus. O texto, a partir do versículo 39 e 40, fala sobre esse menino que crescia, que se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Quer dizer, após esse encontro, o texto se volta para Jesus, que crescia, que se fortalecia, que se enchia de sabedoria, e Ana é uma das primeiras testemunhas que anunciou Cristo, e sua vida de fé se torna parte da história, do plano de Deus para a salvação do homem em Cristo Jesus. Uma vida que aponta para o futuro, para o ministério de Cristo, para aquilo que ainda haveria de acontecer. A nossa vida de devoção, ela sempre vai impactar a próxima geração. Eu gostaria de dizer para os irmãos que hoje é aniversário da minha mãe, e é preciso dar esse testemunho, dizer que se eu estou aqui como pastor da igreja, tenho a minha irmã aqui comigo, tudo isso se dá e tudo isso acontece porque essa mulher, em cada gesto, em cada exemplo, em cada oração, em cada domingo que ela nos tomou pelas mãos, terça-feira, quinta-feira, ela estava olhando para o futuro. Ela só estava cuidando dos filhos. Mas quem não perde tempo, abençoa o futuro. Quem não perde tempo, quem não tem tempo a perder, abençoa o futuro. Aquilo que não está acontecendo ainda, mas que quando a gente coloca a mão no tempo chamado agora, no tempo presente, vai florescer amanhã. Por isso que importa. Por isso que importa. Eu me lembro, e eu falo isso, né? Eu me lembro que quando dava domingo, por volta de, culto era 19h30, né? Estava por volta de 20 para as 7, faltando 20 minutos para as 19 horas. Aí a gente dizia assim, mãe, hoje não vou ficar vendo os Trapalhões. Na minha época eram os Trapalhões. Ficar vendo os Trapalhões, eu e a minha irmã. Aí meu pai gritava assim lá da cozinha, não, senhor, vai tomar banho, acompanhar sua mãe. Minha mãe nos tomava pelas mãos e nos trazia para a igreja. Isso faz a diferença? Faz a diferença. Era só um dia comum. Parecia ser uma coisa do cotidiano, normal, que podia ser deixado para lá, que poderia ser negligenciado. Não tem peso de futuro, gente. Tem peso de futuro que você diz para os teus filhos. Tem peso de futuro o exemplo que você dá em casa. Tem peso de futuro o que você traz nos olhos quando você olha os seus filhos e eles sabem quem você é, porque eles sabem. Tem peso de futuro quando a gente não perde tempo. Quando a gente não tem tempo a perder. A igreja deve ser composta, gente, por homens e mulheres que, como Ana, são referências de piedade, sabedoria, de visão para com as gerações mais novas. Tem que pensar que não termina aqui, que não termina agora, tem que olhar para frente, sabe? Quando a gente pensa em igreja composta por gente como Ana, a gente pensa em igreja, gente, que não está satisfeito em estar falando para quem é da mesma geração só, não, sabe? A gente vai ficando mais velha e a tendência é a gente ficar comunicando uns com os outros, e aquilo que o outro fala eu entendo, e quando eu falo ele me entende, e aí a gente fica ali, e aí não importa se tem criança, adolescente, se tem jovem, não, está errado. Essa igreja está fadada a fechar as portas. A gente precisa entender que gente como Ana é gente que está olhando e percebe que tem neném presente, percebe que tem um movimento acontecendo. Olha para frente, olha para o futuro. É isso que nós como igreja precisamos fazer. Nós precisamos olhar para frente, nós precisamos olhar para o futuro.
Nós precisamos ver as próximas gerações, aqueles que estão nos nossos braços agora, aqueles que estão no ventre da mãe, como no caso da Marcele agora, ainda sendo tecida pelas mãos do Senhor, mas que quando vier ao mundo, um mundo difícil, complicado, mas que vão fazer a diferença, sabe por quê? Porque essa história continua. E nós vamos ensinar para essas crianças que não há tempo a perder. Minha mãe me deu testemunho e me ensinou, para mim e para minha irmã, não há tempo a perder. Para a gente poder concluir, irmãos, Ana é a visão de uma pessoa, de uma mulher, de um servo do Senhor, que vive uma vida plena em Deus. Ana, ela nos oferece uma perspectiva de vida, de firmeza diante da adversidade, sabe? Não é de gente fraca. Ah, eu estava na igreja, saí, porque eu cheguei lá, o pastor olhou para mim com a cara feia. Eu sou feio, gente. Meu Deus do céu, não dá para melhorar. Aí eu cheguei lá, olhou atravessado, eu fui embora. Não, estou firmado no Senhor. É gente cheia de esperança, sabe? Mesmo que em idade avançada. Gente ativa na oração, mesmo que não tenha títulos. Está aí nossa irmã Florídio, não é? A mãe da dirigente do culto hoje, não é verdade? Ela é de oração, né? Quantas vezes a irmã Florídio está aqui presente ali? Quantas vezes ela pregou aqui no púlpito? Mas eu tenho certeza que a vida daquela mulher, a história e a saúde espiritual dessa igreja passa por ali. Tem muita gente que passou por esse púlpito e não contribuiu com nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, gente como Ana, gente como Florídio, gente como mulheres que se colocam à disposição do Senhor em oração. Ah, a igreja depende, a igreja precisa, a igreja necessita. É isso que faz a diferença no céu. Quando uma oração dessa chega diante do altar do Senhor. A reflexão sobre a perda de tempo como a mais cara sempre nos faz lembrar da importância de fazer escolhas conscientes e valorizar cada instante, investindo nosso tempo em coisas que nos tragam alegria, que nos tragam crescimento. A vida cristã é vivida diante da face de Deus. Ana nos lembra que não há tempo perdido quando o tempo é consagrado ao Senhor. Lembre-se, não há tempo a perder. Que Deus nos abençoe.